para outras ideias e outros protagonistas que podiam ser notícia. Já de seguida, o Magazine mais cedo ou mais tarde com João Paulo Menezes. Já ouviu falar de astrobiologia? Pela construção da palavra pode perceber-se que é o estudo da vida nos planetas, pelo menos nos astros fora da Terra. O nosso convidado desta hora, Carlos Oliveira, está a tirar o doutoramento com especialização em astrobiologia na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ele também é responsável por um curso inovador nesta universidade, de que falaremos mais à frente. O Carlos Oliveira vem explicar-nos esta hora a razão de ser de uma ciência, Carlos, que às vezes ouve-se dizer não faz sentido porque se não há vida fora da Terra, então não há nada para estudar. O que é que vocês estudam? Boa tarde. Boa tarde. Bem, não há vida fora da Terra. Não se sabe. E é isso que a astrobiologia procura. A astrobiologia, basicamente, pela definição da NASA, é o estudo da vida no universo. O seu passado, o seu presente e o seu futuro. O estudo da vida do universo está relacionado com as origens da vida, está relacionado onde é que existe vida. Onde é que existe vida? Neste momento nós sabemos que existe vida na Terra. Então é um estudo de vida na Terra. E depois extrapola-se para o exterior. Onde é que poderá existir vida? Que condições serão favoráveis à vida? Que tipo de vida? Como é que a vida começou? Onde? Como a vida irá acabar? São esse tipo de questões. Normalmente simplifica-se e resume-se: existe vida extraterrestre. Mas é muito mais amplo do que isso. Mas estamos a falar de uma convicção? Estamos a falar de uma certeza que não é completamente científica? Qual certeza? A certeza que existe vida para além da Terra? Não sabemos. Não sabemos. Se não sabemos, temos que procurar. É isso que a ciência faz. A ciência, em face do desconhecido, vai procurar respostas, vai procurar explicações. A astrobiologia faz isso. Estaríamos ainda na pré-história da astrobiologia, no sentido em que, no dia em que se comprovadamente descobrir vida fora da Terra, começa o dia 1, o momento 0 da astrobiologia? Não. A pré-história da astrobiologia terá sido, digo eu, até ao princípios do século XX. Até princípios do século XX, há 2500 anos que já se fala de astrobiologia, que já se pensa em vida extraterrestre, de diferentes maneiras, mas já existe há muito tempo. Só que os argumentos usados para isso, não havia evidências, como continua a não haver, mas os argumentos usados para isso, e só estou a falar de vida extraterrestre, não estou a falar de estudar a vida na Terra. A astrobiologia também estuda a vida na Terra. Mas é vida no universo. Sim, mas isso há muitos outros a estudar a vida na Terra, não é? Exato. E a astrobiologia é composta por todos esses que também estudam a vida na Terra, seja biólogos, seja químicos, seja físicos, todos. Paleontólogos. Mas pronto, como eu estava a dizer, há 2500 anos, só que os argumentos não eram... Não são científicos. Os argumentos eram bastante religiosos. Se Deus só nos criou a nós, ou então se Deus nos criou a nós, pode criar outros. Ora, isso não é um argumento científico. Ou então argumentos de analogia. Por exemplo, se nós podemos ter, e eles também podem ter, se a Lua é redondinha e tão parecida com a Terra, então terá os lunáticos, na altura eram os selenitas, porque vinha da palavra Selene, que eram os gregos. Portanto, ao nível da crença. Exato. Eram argumentos, o que eu chamo de argumentos pseudo, não eram argumentos científicos. A partir do século XX começa-se a estudar mais em termos científicos, começa-se a perceber as características dos outros planetas. Com o desenvolvimento no século XIX, com a espectroscopia e assim, começas a descobrir características de outros planetas e começas a perceber melhor, em termos científicos, se poderá existir vida ou não noutros sítios. O grande, se calhar, boom da astrobiologia foi a criação pela NASA do Instituto da Astrobiologia. Aí, normalmente, é que se diz a astrobiologia, o estudo da astrobiologia começou. Mas, na realidade, já começou muito atrás. Porque a astrobiologia não é uma palavra, é um conjunto de ciências. Sim. Até que ponto, Carlos, as convicções do cientista, do investigador, relativamente a essa hipótese de haver vida
para além da Terra, na vida extraterrestre, determinam e podem ser importantes para... Até que ponto a subjetividade do investigador pesa? Se calhar muito mais do que numa questão de medicina, em que eu estou a estudar aqui umas células, ou numa questão de química, que estou a ver aqui a reação de um átomo, uma coisa qualquer. Até que ponto ainda estamos numa fase em que a subjetividade é importante? Sim. Se bem que já não é tão importante como era antigamente, e em termos científicos não é tão importante como noutras áreas da astrobiologia, como por exemplo nos OVNIs, mas o certo é que mesmo em termos científicos há uma certa subjetividade, não só pela crença pessoal, que qualquer pessoa tem crenças, e os investigadores, os cientistas são pessoas, não só pela subjetividade inerente à crença das pessoas, mas também por motivos alheios a essas crenças, mas que levam as pessoas a querer seguir esse caminho. Vou-lhe dar o exemplo, por exemplo, do meteorito ALH, que até o Clinton veio dizer que tinha micróbios extraterrestres. Isso porque vários cientistas acreditavam que aquilo realmente tinha micróbios extraterrestres. Mas o certo é que na altura a NASA também tinha havido uns cortes fortes na NASA e eles precisavam de dinheiro. Foi excelente. Em termos de marketing, foi excelente. Porque a partir desse momento o dinheiro voltou. Se temos os rovers neste momento em Marte, que eram para durar 3 meses e já estão lá há 5 anos, veja bem o sucesso dos rovers em Marte. Se temos os rovers em Marte e o que tivemos e que temos várias sondas à volta do planeta Marte, muito desse orçamento para essas missões foi a partir disso, porque houve um levantamento popular e político, sim, a favor de se tentar ir lá e realmente provar que existe vida. E no meteorito não havia micróbios nenhuns? Não se pode dizer isso. Não. Da mesma forma como não posso afirmar, as sondas Vikings, dos anos 70, não posso afirmar automaticamente que não descobriram vida, porque há sempre ali qualquer coisa que não bate muito certo. Mas também não posso afirmar que há, porque a maior parte das evidências apontam para não. Da mesma forma que no meteorito, a maior parte das pessoas acha que não. A maior parte dos cientistas, quando eu digo pessoas, a maior parte dos cientistas acha que não. Mas no caso do meteorito não era um elemento de prova, não era um elemento sim ou não, ou tem ou não tem, não. Pois, mas não. Não é tão simples. Não é tão simples como isso. Não é tão simples como isso. E a ciência também não é assim tão simples como isso. Nós temos aqui uma parede aqui ao lado. Eu não lhe posso afirmar com toda a certeza que eu não posso atravessar a parede. Quanticamente, eu posso estar aqui durante bilhões de anos e até posso conseguir atravessar. Mas tem que se fazer isso só depois das 3, ó Carlos. Não, e durante bilhões de anos. Logo, não vai acontecer, percebe? Mas não é uma questão de certeza. Sim, não é uma questão de certeza, é uma questão de probabilidades. Sim. Tenho 99,99999% de certeza que se for contra a parede vou bater nela e vou cair para trás. Mas não vai garantir que isso não poderá acontecer no futuro. Exato. Sim. O Carlos chateia-se, não sei se os seus amigos o chateiam ou os alunos que levem a conversa sempre para a questão dos extraterrestres, dos aliens. Qual deles? Dos cinzentos? Há muitos. Dos aliens, genericamente, para essa discussão quase... Não, eu próprio levo. É a forma de chamar as pessoas. O que é que eu vou falar? Se eu vou dizer que vou falar de bactérias extraterrestres, e se ponho isso tipo num grande cartaz que vou fazer uma conferência sobre bactérias extraterrestres, deve-me aparecer 3 pessoas. Sim. Se eu disser que vou falar sobre cinzentos que venham cá raptar-nos e levar-nos a passear pelo sistema solar, provavelmente aparecem muito mais, porque há gente que gosta de viajar. Mas, claro, depois, durante a conferência, vou explicando a parte científica. Claro. Mas a forma de chamar as pessoas é isso. Usa esse gancho para puxar... Que foi o gancho para mim também. Eu adoro ficção científica. Eu adoro todos aqueles extraterrestres que aparecem. Roswell é um impostor? Não sei se já leu. Já sei um artigo sobre isso no blog, não é? Não só no blog, no astropt.org. Mas também saiu no Ciência Hoje. Que nos diz, já agora para os nossos ouvintes? Que nos diz Roswell, o mito de Roswell é um mito. O mito de Roswell é basicamente um mito. Não aconteceu nada lá de importante. Não aconteceu nada lá de extraterrestres. De importante terá ter acontecido, porque, por exemplo, há sempre uns desenvolvimentos de aviões secretos e assim, mas não aconteceu nada de extraterrestre lá. Roswell é um mito que aconteceu só 30 anos depois de ele ter acontecido.
O mito só começou a haver 30 anos depois. Também por isso, se calhar, começou o mito. Foi porque um dos escritores lembrou-se, porque por acaso já tinha escrito alguns livros para trás muito imaginativos, não tinha nada a ver com extraterrestres, mas muito imaginativos, resolveu escrever um livro a dizer que em Roswell tinha caído 30 anos depois. O Roswell foi em 47, isto foi em 1980. Escreveram um livro a dizer que tinham lá caído uns extraterrestres em Roswell, e a partir daí o mito nasceu. E as pessoas depois começam a pensar que realmente existiu e tal, mas se forem 40 anos para trás, veem que não existia nada disso. Para fecharmos esta parte, esta questão de periodicamente, se calhar também tem a ver com modas, não sei, mas periodicamente fala-se em avistamentos, não é? Todos os dias há dezenas deles. É? O Carlos vê isso com uma distância, com um distanciamento crítico, com alguma curiosidade? Em termos sociológicos é bastante interessante. Eu adoro o tema OVNIs. E é interessante, em termos sociológicos, em termos psicológicos, é bastante interessante. E há muitos investigadores que estudam o fenómeno nesses aspectos. Da necessidade que temos de encontrar alguém, é? Sim. Alguém que está lá em cima a olhar para nós, de vez em quando até vem cá abaixo e diz-nos de olá, ou então leva-nos a passear, e que está lá em cima, que sabe muito mais que nós, cuida de nós. Há sempre aquele sentimento que gostamos de ter, digamos que é um sentimento de segurança. Gostamos de ter sempre ali alguém que saiba mais que nós e que esteja a olhar para baixo. Basicamente isso é uma religião, e aliás o caso, infelizmente, das portas do céu, há várias seitas como eles que trocam o que temos nas religiões institucionalizadas. Sim. Que é Deus, trocam o Deus por uma civilização extraterrestre. E as portas do céu, infelizmente, mataram-se todos porque pensavam que o cometa tinha lá uma nave espacial a passar e que os levar a todos. E há várias seitas desse género. Quando o Carlos destaca a questão da palavra religião, está a afastar a questão da ciência disto, não é? Sim, eu não critico a religião. Acho que a religião é fantástica. Eu percebi isso, a maioria dos cientistas é religioso. Quando falamos desta questão dos OVNIs e dos raptos, etc. Exato, isso não passa de uma crença. O Carlos coloca isso ao nível da crença. Não da pessoa que vê. A pessoa não está a mentir. A pessoa vê realmente algo que não consegue identificar. Como eu vejo muitas vezes algo que não consigo identificar, e não é só no céu, também é na rua. Se olhar para uma rua, para uma reta, em 500 metros mais à frente ou 1 quilómetro mais à frente, se calhar vê ali umas formas quaisquer que não consegue identificar. É a mesma coisa que olhar para a frente, olha para cima e também vê coisas que não consegue identificar. E a maioria das pessoas não sabe a que horas passam satélites, não sabe a que horas passa a Estação Espacial Internacional, nem sabe a forma, nem sabe o que são, não sei dizer em português, mas iridian flares, que é os flashes de iridian, que é o dos satélites, que basicamente refletem a luz do Sol. Um encadeamento do Sol. Sim, e isso está tudo na internet. Isso, se forem ao site, por exemplo, Heavens Above, têm lá exatamente ao segundo quando é que eles aparecem, mas a maioria das pessoas não sabe isso, então vê qualquer coisa no céu, não consegue descrever. Isso é um OVNI. Porquê? Porque é um objeto voador não identificado. Por outro lado, há também a parte psicológica de outro modo, que é, vou-lhe contar uma história, por exemplo, do Carl Sagan. O Carl Sagan contava esta história que ele dava aulas em Ítaca, no estado de Nova Iorque, e ele tinha vindo fazer uma conferência lá, em Ítaca, porque ele fazia muito de comunicação para o pessoal de fora, para as pessoas de fora, e foi fazer uma conferência precisamente sobre OVNIs, e em que esteve a explicar que aquilo não passava de uma crença e que os objetos eram todos identificáveis e assim. E chega cá fora e estão duas pessoas que já tinham saído à frente dele, estão a olhar para o céu e a apontar. E ninguém sabia o que era aquilo. Automaticamente toda a gente que sai depois começam a gozar com ele. Sim. Tipo, está a ver, temos a dizer que não existem OVNIs e eles estão ali. Estiveram a ouvir. Exatamente, estiveram ali, estiveram a ouvi-lo, estão aqui só para lhe dizer você está enganado. E entretanto o Sagan, que morava ali perto, foi a casa buscar uns binóculos. Foi buscar uns binóculos, começou a olhar, começou a mostrar às outras pessoas, aquilo não passava de uma avionetazita que estava um bocadinho mais acima e que as pessoas não conseguiam identificar. E no entanto, note, não eram só pessoas, digamos, normais, que Sim. tinham todo o tipo de trabalhos. Sim. Havia lá cientistas, pessoas universitárias, que mesmo assim também embarcaram nisso. Qual foi a conclusão do Sagan? Depois de falar com algumas pessoas. Se as pessoas se não tivesse havido naquele momento os binóculos, iam para casa dizer que tinham havido OVNI. Essa pessoa dizia a mais alguém que tinha visto um OVNI. A outra pessoa dizia depois a 20 que Sim, o amigo tinha visto um OVNI e estava criado esse mito do OVNI. A partir do momento em que viram que era uma avionetazita, ninguém vai para casa. Não é especial, ninguém vai para casa dizer ei, hoje vi uma avioneta. Carlos, vamos voltar à conversa daqui a pouco. Vamos também conhecer um pouco do seu percurso e como é que nasceu o interesse pela astrobiologia. Até já. Tudo bem.
Astrobiologia, o tema nesta primeira hora do Magazine Mais Cedo ou Mais Tarde, a que voltamos agora com João Paulo Menezes. O nosso convidado esta hora, Carlos Oliveira, criou e leciona um curso de astrobiologia na Universidade do Texas, onde também está a fazer o seu doutoramento. Carlos, como é que apareceu o seu interesse por esta área? Penso que foi na ficção científica. Na ficção científica, depois os livros do Carl Sagan. Em jovem. Miúdo, sim, em miúdo. O Battlestar Galactica, o Espaço 1999, o V de Vitória, o Flash Gordon, sei lá, algumas, ainda há mais. O Star Trek, sim. Já o Caminho das Estrelas. Adorava isso. E adorava a imaginação que eles punham. Claro que depois fui percebendo mais e mais e mais ciência e comecei a perceber. Isto, se calhar, não é bem ficção científica. Porque vai saber, por exemplo, o Buck Rogers no século XXV, que era basicamente o mesmo que Battlestar Galactica, que era mulheres extraterrestres femininas. Basicamente eram mulheres que andavam com roupa muito curta ou com aqueles spandexes ligados ao corpo, e o homem andava sempre ou a lutar com alguém ou então a tentar conquistar uma das mulheres. Extraterrestres. Extraterrestres. Um dos grandes extraterrestres, um dos mais conhecidos ícones extraterrestres é o Spock, que a única coisa que tem é umas orelhas maiores. E um bocadinho mais de inteligência, pelo menos diferente, não é? Exato, mas quer dizer, não há grande imaginação. Sim. Mas eu, na altura, adorava. Aliás, eu adorei um episódio, penso que foi de... não sei, talvez tenha sido do Espaço 1999 ou assim, em que eles saem num planeta e, entretanto, o planeta estava coberto de areia e eles vão para uma rocha porque caíam na areia, digamos, afundavam-se na areia e tiveram que ir para uma rocha, e depois vão a passar, estavam com sangue, e depois há um bicho que vem lá. Ainda me lembro disso, eu tinha para aí 10 anos, eu achei aquela imaginação fantástica. Depois percebi que havia tubarões que também vão atrás de sangue e fazem a mesma coisa, só que em vez de ser na areia nem água. Pronto, ou seja, a imaginação realmente não é assim tão grande. Acho, aliás, que a imaginação dos cientistas nessa procura de vida extraterrestre é muito maior do que aquela que encontramos nos autores de ficção científica. Sim, na ficção científica. Se bem que vários autores de ficção científica, os melhores trabalhos de ficção científica até são aqueles em que os autores têm grande capacidade científica, em que têm grandes conhecimentos científicos. Lembro-me do Carl Sagan, lembro-me do Fred Hoyle, lembro-me do Clarke. Do Arthur C. Clarke. Exato, do Asimov e assim. O Carlos, em jovem, alimentou essa paixão através de livros e através de televisão, mas depois, quando foi estudar gestão de empresas, não é? Foi. Isto não é que não bate muito a cara com a careta. Pois, não bate, não. E então, como é que isso se explica? Tem tudo a ver. Então eu quero criar tipo um McDonald's na Lua e estar lá a geri-lo. Não, quer dizer... Não havia alternativas, era isso? Na altura não. Na altura não havia grandes alternativas. Na altura a escola secundária em que eu estava também não me deu... não tinha essa visão de que havia astronomia para estudar. Por outro lado, também tinha que ir para fora na altura. Eu também não queria ir para fora aos 18 anos. E pronto, conjugou-se tudo para ir para uma área em que eu gostasse, e eu gostava muito de matemática, e então foi para a gestão. Nunca ia para a economia porque tinha aquela ideia de que os economistas andam com livros enormes no braço. Vou para a gestão. E depois percebeu que a gestão tinha sido um erro nesse sentido, quer dizer, que era outra coisa que queria. Sim. Não foi, lá está, é como disse. Concordo inteiramente. Eu percebi que foi um erro, mas não é um erro. Sim. Quando fui para a Inglaterra, já tinha o curso de gestão, logo poderia, por exemplo, beneficiar disso. E beneficiei disso. Mas pronto, foi. E a parte universitária, eu adorei a parte universitária. Deu-me para desenvolver bastante. Se calhar não em termos de astronomia, porque não tinha, mas deu-me para desenvolver bastante em termos pessoais. Em Inglaterra fez um mestrado ou a sua Não, em Inglaterra tornei a tirar mais uma licenciatura. Agora sim em astronomia? Exato, astronomia, tinha comunicação de ciência também, tinha ficção científica, tinha uma data de coisas. Porque a sua área preferencial, segundo percebi, não é tanto a investigação, mas é mais a educação no sentido das aulas, é isso? Exato. O Carlos não se considera um investigador? Eu faço investigação, mas porque tenho que fazer. E por faço e até gosto. A investigação que eu faço sou eu que a decido e por isso gosto. Mas se me derem qual é a minha preferência, prefiro a educação. E por isso é que está
que criou um curso, que é uma coisa que um aluno que está a fazer um doutoramento geralmente não faz, que é criar um curso, não é? Criou um curso na Universidade do Texas, é para dar aso a essa vertente. Foi uma coisa que, à medida que fui fazendo o doutoramento, à medida que fui tendo aulas, e depois quando parei de ter aulas, eu fui percebendo muita coisa durante as aulas, o que é que gostaria de fazer, e gostaria de fazer esse curso, propus ao departamento e eles aceitaram. E pronto. É um curso de astrobiologia? É um curso de astrobiologia. Que assim ensina basicamente os fundamentos, é isso? A história, um pouco? Passa por história, passa por muita ciência, passa por biologia, química, física. Tudo que a astrobiologia é esta. Astronomia, biologia, química, física, paleontologia, geologia. Passa também por ciências sociais, como a sociologia, a psicologia. Fala de viagens pelo espaço, em termos... como é que vamos criar os novos vai-vens e assim. Fala de OVNIs, como falámos há bocado. Fala muito de ficção científica, porque lá está, eu adoro ficção científica. Por mais que critique, eu adoro ficção científica. E então, aliás, ficção científica hoje... está por todo. Eu leio bastante. Mas já teria muito mais um sentido crítico que o impede de apreciar. Mas depende daquilo para que eu estou a ver. Por exemplo, o Independence Day, que saiu há uns anos. O filme, não é? Sim, o filme. O Dia da Independência. Sim, sim. Em termos científicos, aquilo não tem ponta porque se lhe pega. Mas em termos de entretenimento, é aquele com o Will Smith. Sim. Com o Will Smith, em que eles tentam invadir e vêm com umas naves enormes, em termos físicos, como lá está, não podia estar. Depois, entretanto, eles conseguem, na área 51 apanham esses mitos que a área 51 também tinha um OVNI, e o Will Smith vai lá com o Jeff Goldblum. Não tem pés na cabeça, é isso? Assim, em termos científicos não, aliás. Se temos tantos problemas aqui na Terra entre Macs e PCs e Windows e Linux e não sei o quê, e eles mandaram um vírus através do seu computador terrestre para um computador extraterrestre. Não faz qualquer sentido. Ficção científica. Exato, ficção científica. Mas há filmes também bastante bons. Lá está, e esse é um filme que eu não levava para a ficção científica, mas é um filme de entretenimento. E gostei de o ver como entretenimento. Já agora, um filme bom de ficção científica? Contacto. Sem dúvida. Jodie Foster, não é? Com a Jodie Foster, sim. É isso. 2001 é outro, por exemplo. Há vários. Carlos, depois na Universidade do Texas, é lá que estava basicamente durante o ano, é isso? Sim. E conta lá estar até quando? Até acabar o doutoramento. Mas isso tem uma previsão 2009, 2010? E as previsões foram indo ao ar. Porque eu vou fazendo outras coisas também ao redor, que é importante. Eu não quero sair de um doutoramento só com aquilo. Então eu vou fazendo várias coisas ao redor e depois essa parte, se calhar a parte do central... Vai sair um bocado prejudicada. Pois, porque eu não tenho um dia com 30 horas, não é? E então sai um bocado prejudicada, mas tem uma expectativa que 2010, sim. Por exemplo? Sim. Essa neste momento é a minha expectativa. 2010 já não estarei lá. Ou já estarei a sair de lá. Certo. E isso implica um regresso a Portugal, não? Provavelmente não. O que eu estou a fazer lá acho muito difícil, para não dizer impossível fazer aqui. Que haja uma universidade interessada em apostar um pouco na astrobiologia e lhe dê condições para isso. Exatamente. Basicamente o darem-me rédea solta, como dão lá, depois de me avaliarem convenientemente, como é óbvio, e depois darem-me rédea para eu fazer basicamente o que eu quero. Aqui é bastante difícil fazer isso. Lá arriscam. Aqui não. Aliás, é o modelo europeu. O modelo europeu... Isso já não é ciência, isso vê-se no dia-a-dia. Quando um miúdo faz alguma coisa mal, a mãe ou o pai bate-lhe, ou diz-lhe não faças isso. Nos Estados Unidos, é quando um miúdo faz alguma coisa bem, fazem-lhe uma festa. Arrisca. E é essa ideia do arriscar, arrisca, se der mal, paciência. Certo. Amanhã vai dar bem. E é isso que acontece lá. Somos mais burocratas, mais conformistas. Somos mais pessimistas e não arriscamos. Sim. Ou seja, não faças isso porque vai dar mal. É melhor não arriscar. É melhor não arriscar. Lá é o contrário. Lá. Carlos, uma das coisas que o Carlos estava a dizer, há coisas em redor que vão de alguma forma prejudicando esse objetivo central do doutoramento. Estava-se a referir a esta comunidade online do AstroPT que o Carlos de alguma forma alimenta e que é uma grande comunidade de astronomia. O astropt.org é uma comunidade que tem crescido enormemente
é uma comunidade portuguesa, ou de língua portuguesa, tem crescido enormemente. Seremos talvez os maiores crescimento que temos 1 ano e pouco. Não penso que será isso. Não penso que será isso. E eu ligo-me a várias coisas. E isso é uma das coisas. Certo. Mas lá está, essas coisas todas que eu me ligo porque quero. E mas esta é uma das coisas que eu ligo, ocupa um tempo. Mas este tempo que ocupa, eu vou fazendo nos tempos livres. Muitas vezes as pessoas até podem pensar, não sei o quê, até, está a trabalhar demasiado para isto ou assim, mas não estou. Eu faço isto nos tempos livres. Eu, enquanto estou a fazer a investigação, eu lembro-me, olha, vou pôr aqui mais uma notícia. Ou vou responder a mais este e-mail. Tem uma pergunta qualquer que esteja lá na lista. Ou pôr uma notícia no blog, ou assim. Essas são coisas que eu faço normalmente. Eu estou a investigar, eu estou no computador. Já que estou no computador, tiro 5 minutos, vou beber um copo de água e ponho isso. Carlos, na Universidade do Texas há mais portugueses? Sim. Eu quando cheguei lá, no meu departamento havia o Luís Tinoca, que não sei se já ouviram, mas eu informei por acaso, por isso deve estar a ouvir. Também lá estava a fazer também esteve, sim, mas a especialização dele era em física. Também era em educação, mas ele era aulas de física. E existe, por exemplo, um dos meus melhores amigos lá, neste momento, que é o Paulo Ferreira, que é português, é engenheiro, é professor de engenharia de materiais na Universidade do Texas. Professor já? Sim. Esse é mesmo professor já está lá há vários anos. E a universidade é muito cosmopolita no sentido de receber gente de muitos pontos do mundo? Ou sim, é uma universidade sobretudo norte-americana, não? Não. As universidades norte-americanas são, aliás, como as inglesas também, que tive a experiência da Inglaterra, são muito internacionais. Somos muito internacionais para lá. Sim. E o Carlos não sabe onde é que estará em 2010, mas sabe que estará na astrobiologia. É isso? Sim, isso certamente. Já agora, para voltar à pergunta anterior, quando eu dou aulas, por exemplo, de introdução à astronomia, que por vezes dou aulas de introdução à astronomia, quando tenho à volta de 200 alunos, portugueses não encontro como alunos, mas brasileiros encontro todos os semestres. Todos os semestres que dou, pelo menos um brasileiro ou brasileira está lá como aluno. Na universidade? Sim, na universidade. Logo, falam português, claro. É só para falamos brasileiros porque falam português, e para ver que realmente é bastante internacional. A astronomia ou a astrobiologia? São coisas diferentes, não é? Sim, a astrobiologia é vida. Mas assim o que interessa é a astrobiologia. Sim. Mas não me importa nada de dar aulas de astronomia. Eu adoro astronomia. Aliás, o meu background é astronomia. Na astrobiologia eu não sou biólogo, eu sou astrónomo. A astronomia podia fazer em Portugal, porque talvez a astrobiologia seja mais difícil. Podia. A astronomia se calhar podia, mas também é muito ligado para a investigação, que eu gosto mais da parte educacional. Lá está. A parte letiva das aulas. A parte letiva, exato. Carlos, agradeço-lhe ter vindo a esta hora à TSF conversar connosco. Ficámos a conhecer um bocadinho desta questão da astrobiologia, a tal ciência de quem se diz que não tem objeto, que não existe, e ficamos a conhecer o seu percurso e também este astropt.org para os que gostam de astronomia em português. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado.